a atividade avaliativa. Então, demorei um pouquinho para postar aqui no Classroom. Os alunos passam mais para fazer as outras atividades. Tiveram alguns alunos que tiveram problemas de saúde. Então, eu coloquei agora nesse meio de semana, tem um prazo razoável para fazer essa prova, apesar dela se dá para fazer em 2 horas, no máximo, tranquilo. Ela é bem em cima daquilo, todos os exercícios, vídeos, os exercícios que a gente fez em aula. E, de toda forma, se vocês tiverem dúvida, podem me escrever e a gente discute. O que eu acho importante é só a gente usar da nossa consciência, da nossa ética, saber que essa é uma avaliação individual. Vocês podem consultar os materiais didáticos, as videoaulas, os livros, só não podem consultar nessa atividade os colegas, tá bom? E nem copiar alguma resposta de livro, seu próprio raciocínio, para desenvolver. Então, o que a gente tem aqui são 5 questões. A primeira questão, eu vou ler aqui com vocês, ela vale 2 pontos. Eu tenho um carrinho. Esse carrinho de massa M grande tem 250 gramas. E ele está preso por uma corda a um bloco de massa M pequeno de 100 gramas. No instante inicial, ou seja, no tempo t igual a 0, o carrinho está se movendo para a esquerda. Então, eu tenho esse carrinho aqui, ó, e esse é ligado por essa corda, ele se move para a esquerda com uma velocidade inicial V0 igual a 7 metros por segundo, conforme a figura. E a gente considera atrito aqui entre o carrinho e a superfície. Após 5 segundos do instante inicial, qual o módulo e a direção da velocidade do carrinho? Então, sabendo qual é a velocidade inicial, sabendo que esse carrinho está ligado ao outro carrinho por uma máquina de átomos, com uma corda aqui ideal e uma polia ideal também, façam os diagramas de forças de cada um desses blocos, calculem a aceleração do sistema, e aí com essa aceleração, vocês partem para a análise matemática. Após 5 segundos do instante inicial, qual foi a distância total percorrida pelo carrinho? Então, mesma coisa. Tendo a aceleração do sistema que vocês vão tirar a partir das leis de Newton, sabendo a velocidade inicial, vocês conseguem determinar qual foi a distância total percorrida. Então, vamos supor que esse carrinho, sei lá, ele esteja com uma velocidade inicial para aqui à esquerda. Então, esse carrinho se movimenta para a esquerda, mas eu tenho um contrapeso aqui. Então, ele deve parar em algum momento e voltar. Então, nesses 5 segundos, o que aconteceu? Será que o carrinho foi, parou e voltou? Se sim, qual foi esse deslocamento percorrido? Vocês vão pensar um pouquinho no problema. Solucionar. A questão 2 é uma questão bastante simples. Temos aqui uma massa de quilos fixa à extremidade de uma corda. Você sabe que a tração máxima suportada pela corda é de 100 kgf, quilograma-força, como a gente trabalhou no exercício que mandei. Se a corda for puxada para cima, qual deve ser a aceleração máxima alcançada pela massa para que você consiga puxá-la sem que a corda se rompa? Ou seja, qual é o limite de aceleração que você pode dar ao sistema para que a tração da corda ela chegue no limite da ruptura, que é o 100 kgf. Pensem um pouco sobre esse problema e tentem resolver. Bom, é bastante simples, difícil não. A questão 3 também vale 2 pontos.
Um bloco é empurrado ao longo de um piso por uma força de 50 newtons. Então, eu tenho aqui uma força de 50 newtons e, como pense que é você puxando essa corda, esse bloco como se fosse por uma corda também. Então, aqui você tem uma força de 50 newtons e esse bloco está na iminência do movimento, mas ele ainda não se movimentou. Está quase lá. A linha de ação da força forma um ângulo de 30 graus acima da horizontal. Então, essa força que está sendo aplicada sobre o bloco, ela forma 30 graus aqui com a horizontal. E o coeficiente de atrito entre o bloco e o piso é μ estático 0,2. Então, o que a gente tem aqui? A gente resolveu um exercício durante a aula. Então, se eu tenho uma força aplicada nesse sentido, mas o bloco não está em movimento ainda, quer dizer que tem uma força, que é a força de atrito, está atuando sobre esse bloco para segurar o movimento. Basicamente, aqui é um problema de estática e vocês têm que decompor aqui a força e desenhar o diagrama de corpo livre, ou seja, todas as forças que atuam sobre o bloco, e a partir daí determinem qual é a força de atrito e qual a massa do bloco. Então, o item A é justamente para vocês desenharem só o diagrama de corpo livre, desenharem todas as forças que estão atuando sobre esse bloco, e no item B, determinarem a massa do bloco, sabendo que ele está na iminência de se movimentar, mas se ele está na iminência é porque ainda está parado, tá bom? E por fim, são 5 questões. Quarta questão, temos um corpo de massa 7 quilos, encontra-se em repouso, apoiado sobre um plano horizontal sem atrito. Então, no instante t igual a 0, ele está em repouso, ou seja, velocidade igual a 0. Uma força de 10 newtons é aplicada formando um ângulo de 37 graus acima do plano. Então, eu aplico aqui uma força de 10 newtons com um ângulo de 37 graus com a horizontal e eu aplico essa força por exatos segundos. E não há atrito entre o bloco e o plano. Pensando em superfícies super lisinhas, então não tem atrito. Item A. Qual a distância percorrida pelo corpo durante esse intervalo de tempo que a força estava sendo aplicada? Se eu tenho a força e tenho a massa do bloco, eu sei qual é a força na direção do movimento, sei que força resultante é igual a massa vezes a aceleração, então eu consigo calcular a aceleração do sistema. Tendo a aceleração, tendo o tempo, calculo ΔS, assim como a gente fez na resolução do exercício do vídeo. E item B, qual a velocidade do corpo em T igual a 5? Eu quero saber essa velocidade final. Tenho a velocidade inicial, tenho o deslocamento, tenho o tempo, tenho a aceleração. Calcular essa velocidade final é mamão com açúcar, beleza? Quinta e última questão, essas aqui vocês já estão craques, já fizeram um exercício sobre correias e polias. E temos aqui 4 roldanas, a rodana A, a rodana B, a rodana B', que está no mesmo eixo de rotação de B, só que ela é um pouquinho menor, e a rodana C. Elas estão ligadas por 2 correias, então a correia A minúsculo liga A e B, e a correia Bzinho liga B' e C, e a rodana A tem raio 15 centímetros, a rodana B tem raio 10 centímetros, B', que é a menorzinha, tem 5 centímetros, e C tem 25 centímetros de raio. A rodana A
é a rodana impulsora, então eu posso ter um motor, por exemplo, ligado a ela, faz com que ela gire, e ela gira com velocidade angular constante igual a 10 radianos por segundo. A rodana B está ligada pela correia à rodana A. A rodana B' é concêntrica com a rodana B, como a gente já falou, e está rigidamente ligada a ela, ou seja, tem o mesmo eixo, e esse eixo é fixo. E a rodana C está ligada pela correia Bzinho à rodana B', conforme a figura. Então, o que vocês vão ter que fazer é bem parecido com o exercício que vocês já resolveram. E tem a determinar a velocidade linear de um ponto sobre a correia A. Vocês sabem fazer isso. Determine a velocidade angular da rodana B. Então, calcular a velocidade angular aqui da rodana B. Calcular a velocidade angular da rodana B'. E, sabendo a velocidade angular da rodana B', determinar a velocidade linear de um ponto sobre a correia Bzinho. E, por fim, determinar a velocidade angular da rodana C. Então, é um exercício bem tranquilo de fazer, ainda mais depois de vocês já terem feito o exercício avaliativo. E, por fim, tem aqui um meio ponto extra. Eu quero que vocês façam uma autoavaliação e também uma avaliação minha como docente. Vocês digam, comentem, dê sugestões, façam críticas a respeito da sua dedicação à disciplina e também do andamento que eu tenho dado à disciplina, se está muito devagar, se está muito rápido. Então, comentem, por favor, deixem o seu relato, tá bom? Concentração, boa prova para vocês. Qualquer dúvida, só entrar em contato. Até mais!